Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Jesus, manda o teu Espírito. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. É uma grande alegria estar aqui com você. Você que aceitou o convite de Jesus. Não fomos nós do Raio de Luz, dessa comunidade, não foi talvez a pessoa que te falou, foi o próprio Jesus que te chamou. Ei, vem nessa noite, eu quero você lá na catedral, eu quero que você esteja lá, para tudo o que o Senhor tem reservado para você. Você acredita nisso? Que você não está aqui ao acaso, que não é uma coincidência, mas que é a providência divina, o Deus que trabalha, talvez você não saiba disso, para a minha e para a sua salvação. Então é uma grande alegria estar aqui. Quem está vindo hoje pela primeira vez aqui na nossa reunião, pode erguer a mão. Não vamos fazer você pagar mico não, fique tranquilo. Olha só quanta gente. Olha lá o Jefferson, lá o Blusinha, pela 10ª, milésima vez, mas hoje é a primeira vez que ele está aqui. Você que está vindo pela primeira vez, uma grande salva de palmas para essas pessoas. Muito obrigado. Você merece tudo isso e muito mais que o Senhor tem reservado para você. Pode abrir o seu coração, Deus vai fazer muita coisa na sua vida a partir de hoje. E hoje é a primeira de muitas vezes que você virá no grupo, beleza? Então vamos lá. Meus irmãos, no mês passado, no mês de junho, foi o mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Estão todos, né, lembrando-se disso. A igreja celebra no mês de junho o mês do Sacratíssimo Coração de Jesus. E agora no mês de julho, a igreja celebra, é o mês em honra ao preciosíssimo sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é muito providencial, porque nós começamos cantando uma música que fala do Sagrado Coração de Jesus, que é de onde provém, que é de onde jorra o sangue e a água do Senhor. E hoje, no mês de julho, nós, a partir, né, deste mês, nesse mês inteiro, nós somos convidados, incentivados, e a igreja celebra o mês dedicado ao sacratíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E é muito importante hoje, o tema da nossa pregação e do que nós vamos aprofundar hoje, é justamente libertos, salvos, resgatados pelo precioso sangue de Jesus. Porque esta é uma devoção que existe na igreja já desde o ano de 1850, desde o século XIX, quando por inspiração de Deus, através de uma ordem justamente dos padres ou monges do Sacratíssimo Coração de Jesus, eles levaram essa inspiração até o Papa, se não me engano, Pio IX, e ele dedicou então, começou com uma missa, com um dia, e para vocês terem uma ideia, já naquele ano, quando ele dedicou, né, havia um momento de turbulência na Itália, e o Papa não estava em Roma, ele estava em exílio, estava fora, havia uma guerra acontecendo na Itália. Eu não sei na história qual era essa guerra, mas estava acontecendo essa guerra, ele estava fora. E aí ele fez um pronunciamento, ou um voto, que ele iria dedicar o mês de julho ao Sagrado
ao sacratíssimo, ao poderosíssimo sangue de Jesus. Logo em seguida a guerra terminou. Então já foi o primeiro milagre através dessa dedicação, porque tudo que a igreja liga, tudo que a igreja realiza aqui na terra está ligado no céu, e essas são mais provas de que realmente essa é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a partir daquele ano, depois teve indas e vindas, tá, pessoal? Mas vamos nos ater à profundidade do poder e daquilo que a igreja nos chama. Nós precisamos de fato conhecer mais e usufruir, confiar, clamar o poderoso sangue de Jesus sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a humanidade. Nós vamos ver no decorrer aqui desse material que eu fui atrás, procurei preparar, né? Então hoje não é uma pregação tão querigmática, tá, pessoal? Mas é algo que o Senhor quer nos falar. Nós precisamos aprender a clamar o precioso sangue de Jesus sobre todas as situações da nossa vida. Então vamos lá. Quando Jesus nasceu, encarnou, veio ao mundo, São João Batista, vocês devem se lembrar, ele aponta para Jesus. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, certo? O sangue, sem o sangue desse Cordeiro, não há salvação. Então São João Batista foi aquele que já indicou que Jesus seria o Cordeiro, ou seja, haveria o derramamento, seria necessário que Jesus então derramasse o seu sangue para que a salvação acontecesse. E o que é essa salvação? É a remissão dos pecados, é permitir de novo que o homem vencesse a barreira do pecado. Lá do Gênesis, quando nós fomos expulsos e a humanidade perdeu a amizade com Deus e ficou então uma barreira do pecado. Se São João Batista anuncia que Jesus é o Cordeiro, São Pedro já ensina que nós fomos na verdade resgatados então pelo sangue de Jesus, pelo Cordeiro de Deus. Quem estiver com a Bíblia, eu convido a abrir, lá no final, tem a primeira carta de São Pedro, alguns livros antes do Apocalipse. Primeira carta de São Pedro, no capítulo 1, nós vamos lá para o versículo 19. Então, enquanto você procura, São Pedro indica, sim, que nós somos resgatados pelo sangue de Jesus, que o sangue de Jesus ele não foi um mero sacrifício, um espetáculo de dor, e aquele sangue foi derramado, né, algo extremamente sanguinário. Não, o sangue de Jesus foi derramado sim, como uma aspersão, por isso todo o sangue de Jesus, por isso um martírio com requintes, sim, daí de crueldade e de maldade, não é? Mas para que durante o martírio de Jesus até a sua morte, quando ele foi corado de espinhos, sofreu toda a flagelação, carregou a sua cruz, passou pelo Calvário, foi crucificado, teve o lado transpassado e todo o seu sangue, e aí quando a lança do soldado penetra o lado aberto e abre o lado de Jesus, saem sangue e água. Por quê? Porque há todo um sentido da remissão dos pecados, e nós vamos entender por que foi assim com Jesus, e tinha que ser Jesus, para que literalmente é como se o sangue de Jesus fosse sendo aspergido. Sabe quando a gente vai na missa e o padre faz a aspersão de água benta? O martírio de Jesus foi a aspersão do sangue sobre todas aquelas pessoas que estavam lá fisicamente, receberam gotas do sangue de Jesus. Tamanha era a crueldade dos carrascos, cada chicotada, quando ele batia e voltava, o sangue era aspergido sobre as pessoas, e mesmo sem elas saberem. E depois em Romanos São Paulo vai dizer isso, quando ainda éramos pecadores, Jesus já estava nos salvando. Então a aspersão física do sangue de Jesus e a aspersão espiritual, quebrando a barreira, redimindo
todos os homens de antes daquela época e depois daquela época. Então é uma aspersão. E aí São Pedro vai dizer lá no capítulo 19, no capítulo 1, do versículo 19: porque vós sabeis que não é por bens perecíveis como a prata e o ouro, que tendes sido resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro imaculado e sem defeito algum, aquele que foi predestinado antes da criação do mundo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então nós vemos aqui São Pedro afirmando que Jesus é sim o Cordeiro imaculado, sem manchas, sem pecado, predestinado. Ele veio ao mundo, o Filho de Deus se encarnou, como vai dizer lá no Evangelho de São João, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condená-lo, mas para salvá-lo. Então Jesus, o Filho de Deus, já antes da criação do mundo, já tinha a missão predestinada nos planos e nos desígnios de Deus, de ser o Cordeiro, aquele que se entregou e derramou o seu sangue. Então, o sangue de Cristo representa a sua vida humana e divina. Totalmente homem, totalmente Deus. Jesus encarnou-se, oferecido então como cordeiro, como a vítima, para fazer a justiça divina. Meu irmão, havia uma dívida. Havia uma dívida. A desobediência de Adão e Eva, da humanidade, que afastou-se de Deus, uma dívida impagável. Nenhum de nós, nenhum, poderia pagar, mas somente Jesus, para o perdão dos pecados de todos os homens, todos, não é de um ou outro, de todos os homens, de todos os tempos, de antes de Jesus, do tempo de Jesus, de depois de Jesus e até o fim dos tempos, todos os homens e de todos os lugares. Uma nova aliança. Jesus diz isso: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados, no Evangelho de São Mateus, capítulo 28. Então, isso nós vemos em cada Santa Missa. Isso acontece novamente, a igreja renova, a igreja presentifica, torna presente, atualiza e eterniza o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo pela redenção da humanidade. Então veja só como nós não damos valor e não participamos devidamente preparados na própria Santa Missa, porque ali está acontecendo de novo. E a cada Santa Missa, para vocês terem uma ideia, eu nem sabia disso, mas em média, 4 vezes por segundo, essa oferta divina sobe ao céu em todo o mundo, nas missas que acontecem. 4 vezes por segundo, veja o poder, veja como é o plano de Deus, meu irmão. O catecismo da igreja ensina ainda que nenhum homem, e isso é muito importante nós entendermos, para finalmente percebermos que não temos mérito, nenhum homem tem mérito na encontrar a salvação, ou de se salvar. O catecismo ensina que nenhum homem, ainda que o mais santo, tinha condições de tomar sobre si os pecados de todos os homens, e ainda de oferecer-se em sacrifício por todos, para pagar essa dívida, para conseguir de novo o acesso ao céu, à salvação. Ninguém. Para isso era preciso o que então? Vamos lá, o que era preciso? Um sacrifício humano. Por quê? Quem pecou? Foi a humanidade, foi o homem. Então você precisava de alguém humano. Porém,
de valor infinito. O homem é infinito por si só? Não, nossa vida começa e termina. Depois, só Deus poderia oferecer esse sacrifício. Então, o Verbo divino dignou-se a assumir a nossa natureza humana. O Verbo encarnado, está lá no primeiro versículo de São João: no princípio era a palavra, e a palavra se fez carne, e o Verbo divino encarnou. Jesus, o Verbo divino, encarna, nasce, o Filho da Virgem Maria, o Filho de Deus, assume a natureza humana, igual em tudo, menos no pecado, pois ele era imaculado, para oferecer a Deus um sacrifício de valor infinito. Deu a própria vida, não foi forçado, deu, entregou-se. Jesus poderia, no momento da angústia suprema, quando suou o sangue, poderia ter dito não, disse sim. Quando os soldados e toda a corte, todo o batalhão de 500 soldados foram prendê-lo, ele disse: quem é Jesus de Nazaré? Sou eu. Podia ter dito não, está aqui, tem ido embora. Se entregou, e assim foi preso, foi, como nós sabemos, interrogado por Caifás, por Pilatos, foi flagelado, foi se entregando. O martírio, o derramamento de sangue foi acontecendo, a remissão foi acontecendo, até que houve a consumação, quando ele morre na cruz e entrega a sua vida. Esse é o trono, esse é o assento do nosso rei. A cruz é o rei da cruz. Então, a majestade de Deus é infinita, e ela havia sido ofendida pelos pecados dos homens. Só um sacrifício de valor infinito poderia restabelecer então essa paz, essa ordem entre Deus e os homens. Tudo que os homens faziam antes não tinha mais efeito, não pagava, não redimia os pecados. Só depois que Jesus então torna-se o sacrifício, é o cordeiro imolado, o sangue é derramado, a remissão dos pecados acontece. O Papa São João Paulo II, é muito importante nós entendermos isso. Ele, numa das suas cartas apostólicas, chamada Angelus Domini, repetiu o que São João 23, que foi um Papa, tinha escrito também uma carta apostólica sobre as devoções, e uma delas o sangue de Jesus. Diz que o valor infinito do sangue de Cristo é tamanho que uma só gota do sangue de Jesus pode salvar toda a humanidade, o mundo inteiro, de qualquer culpa. Sim, de qualquer culpa. É o valor infinito da reconciliação pelo sangue de Jesus. Tamanho é o poder, é o sacratíssimo e poderosíssimo sangue de Jesus, que nós temos acesso em cada celebração eucarística, escondido no pão e no vinho, porque é valor espiritual. Ele inebria, ele transforma, ele envolve, ele enche de dentro para fora. É o coração, é a alma que o Senhor alcança com o seu sangue poderoso. Então, o sangue do Senhor nos libertou de todos os pecados, principalmente da morte eterna. Não tínhamos salvação, e da escravidão do demônio, visto que ele é aquele homicida desde o começo. Então foi o demônio quem criou, seduziu, tentou os nossos primeiros pais, e eles caíram na tentação, e aí então nós nos tornamos escravos do demônio, até quando Jesus rompe
essas cadeias com o seu sangue. Então, pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos reconciliados com o Senhor. Lá em Colossenses, você não precisa abrir, diz assim: por seu intermédio, reconciliou consigo todas as criaturas, por intermédio daquele que ao preço do próprio sangue na cruz, restabeleceu a paz a tudo quanto existe na terra e nos céus. Meus irmãos, o que nós não podíamos e nunca poderemos fazer, Jesus e o sangue de Jesus fez por nós. Grave isso. Só Jesus pode fazer isso, perdoar os pecados. Ele pode. O sangue de Jesus é perdão dos pecados, é reconciliação com o Senhor. Por esse motivo nós temos que ter ampla confiança e poder entrar no santuário, na presença, na igreja, diz lá em Hebreus, em virtude do sangue de Jesus. Ele nos conquistou o acesso ao Pai, ao amor do Pai, a salvação foi por intermédio do sangue de Jesus, não foi por outra coisa não. A remissão dos pecados, sem derramamento de sangue, não há perdão dos pecados. Hebreus capítulo 9, versículo 22, aqui está dizendo o sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus é capaz de perdoar os nossos pecados. Quando nós vamos na Eucaristia, temos acesso ao sangue do Senhor. Quando nós vamos nos confessar, o perdão dos pecados do Padre está baseado no sangue de Jesus que foi derramado no lado aberto na fundação da igreja. A água do batismo e o sangue do Senhor que nos redime dos pecados. O poder do sacerdote de perdoar os pecados está amparado pelo sangue de Jesus. Naquele momento, quando ele profere a fórmula: te perdoo de todos os seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está traçando o sinal da cruz, e é na cruz onde foi derramado o sangue de Jesus. E você é nesse momento aspergido, como lá no momento do martírio de Jesus. Naquela hora você está ali se confessando, e você está sendo lavado pelo sangue de Jesus, pela absolvição do sacerdote e pela aspersão do sangue de Jesus, que mais uma vez é derramado sobre mim, sobre você, e nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Então é uma devoção que nós precisamos nos aprofundar. Nesse Filho de Deus, pelo seu sangue, temos a redenção. É isso, é a purificação, a remissão dos pecados, lá em Efésios. Então, nós precisamos ter essa consciência. O sangue de Jesus é essa nova aliança, é para caminharmos com Ele. O próprio Jesus diz isso. O sangue de Jesus é o alimento da nossa alma. Jesus disse isso lá no Evangelho de São João: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. O sangue é vida, e é a vida que vem do Senhor, é o Deus da vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Nós precisamos de vida e vida nova. Quem aqui precisa de vida nova, de ânimo novo? Ergue a mão. Vou erguer as duas. Isso temos no sangue, pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, para concluirmos e rezarmos, é tempo de clamarmos o sangue de Jesus. Sim, meu irmão, clamarmos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, sobre a nossa alma, sobre o nosso corpo, sobre o nosso coração, sobre o nosso psicológico, sobre as nossas emoções. Eu vi um vídeo hoje que eu fiquei estarrecido. Uma pessoa tropeça e cai atrás
da outra pessoa, estava caminhando na calçada, um tropeça e cai. A pessoa do lado assusta com a pessoa caindo e começa a chutar a outra pessoa. Esse é o grau de loucura e de descontrole que nós estamos vendo, e faz-me crer cada vez mais que a solução e a única solução da humanidade, trazendo para cada um de nós, é clamarmos o sangue de Jesus. É clamarmos, é pelo sangue de Jesus, meus irmãos, que nós seremos curados, que nós seremos renovados, que as enfermidades, que as doenças, que os traumas, que esses transtornos, que essa loucura que está se tornando a nossa vida diária, terá solução. A coisa só vai entrar no eixo, meu irmão, quando nós nos deixarmos ser lavados, banhados, mergulhados, limpos, santificados, curados pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Talvez você esteja procurando cura, libertação, veio aqui atrás de um milagre. Sim, o sangue de Jesus é capaz de realizar esse milagre. Mas se eu não clamar, se eu não vir numa santa missa, não me abrir, não estiver preparado, eu comungo do corpo e sangue do Senhor. E como as nossas vidas não se transformam? Porque nos falta fé, e esse é um dos pontos. Nós temos acesso ao sangue de Jesus, em primeiro lugar, pela fé. Pela fé. Depois, pela Eucaristia e pela confissão. Mas em primeiro lugar é a fé. É a fé. O próprio soldado, quando perfura o lado de Jesus com a lança, exclama: verdadeiramente este é o Filho, era o Filho de Deus. Mal sabia ele que continuava sendo, né? Porque o depois ainda não tinha acontecido, que foi a ressurreição. Então toda vez que nós entramos em contato com o sangue de Jesus, nós entramos em contato com Jesus vivo. Não é o sangue de um Deus morto. Você não vale pouco não, meu irmão. Você vale o sangue de um Deus que se entregou por mim e por você. Só por isso, só para nos resgatar. Você foi comprado. Você foi comprado. Nós jazíamos, nós estávamos sob as garras, sob o domínio do maligno, do domínio do príncipe deste mundo, de Satanás, aquele que é homicida e que quer a nossa perdição. Mas Jesus foi lá e: quanto que vai custar a minha vida, o meu sangue? Eu pago. Ele pagou por você. Ele te resgatou. Ele te conquistou. E como diz São Pedro, não para continuarmos vivendo essa vida vã, essa vida fútil, de uma falta de fé, de uma falta de esperança, de dizermos que somos católicos, mas não seguimos aquilo que o Senhor nos pede. E queremos que a igreja mude para se conformar ao meu jeito. A igreja está errada e eu estou certo. Que maravilha! Que maravilha! Tornamos vão o sacrifício do Senhor. Todo o sangue que foi derramado pode ser em vão se nós não nos entregarmos e não clamarmos. A situação da humanidade, o próprio Papa João 23, São João 23 disse: em tempo das mais graves e urgentes necessidades espirituais, acordar o ânimo. Como disse a Cláudia aqui, mal sabia ela que ela estava sendo uma profetisa. Acordar o ânimo dos crentes, a convicção do valor perene para sempre, universal, sumamente prático desta devoção. Ele escreveu isso em 1800. Nós estamos em 2023. Será que a situação daquela época não era melhor do que a situação de agora, em termos de fé, em termos de situação da humanidade? Se naquela época ele disse, em tempo das mais graves e urgentes necessidades, então agora, meu irmão, não é mais grave, é urgentíssima, gravíssima, perigosíssima, porque a nossa vida e a nossa alma está em jogo, é a vida eterna que está em jogo.
É vida eterna que está em jogo. É a salvação, mais do que pessoal, da sua família, dos seus queridos. E é pelo sangue de Jesus que isso é possível. Então nessa noite, Jesus preparou, te trouxe aqui, fez você aguentar esse xarope, falar aqui na tua orelha. Por quê? Porque nós precisamos entender uma coisa muito clara. Ou eu me abro e clamo o sangue de Jesus e deixo que Ele me envolva e eu saia inebriado, lavado, ou vai ser em vão, meu irmão. Os tempos estão cada vez mais dessa forma. Você tem percebido? Eu tenho percebido, meu irmão. As coisas estão ficando muito claras, cada vez mais claras. Ou nós somos de Deus e somos fiéis a Ele e aguentamos o repuxo e vamos sofrer martírio e vamos sofrer dores e perseguições, ou a gente se deixa levar pelo mundão. É sim ou não. O morno, lá em Apocalipse no capítulo 3, será vomitado. Então escolha um lado. Eu escolhi o lado de Jesus. Espero que você escolha comigo nessa noite. Mais uma vez, vamos reafirmar a nossa escolha. Obrigado, Jesus. Obrigado porque Tu és o meu Salvador. Tu és o meu Deus que me perdoa, que sabe, Jesus, das minhas fraquezas, da minha miséria, Senhor. Mas o Senhor não se cansa de me resgatar e de me levantar. Obrigado por ter me trazido aqui essa noite, sim, Jesus. Obrigado por essa reunião. Obrigado pela vida de cada um que está aqui, Senhor Jesus. Pelas famílias das pessoas que estão aqui. Obrigado pelas pessoas que estão em casa, que estão assistindo, porque o Senhor alcançou a todos. Todos nós, todo aquele que abriu o coração, a graça do Senhor alcançou. Por isso nós te louvamos. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.